Galera, tricolor, vocês lembram que eu trouxe aqui para vocês a informação lá do sentimento tricolor de que o Fluminense tinha negociações aí relativamente avançadas com atacantes. Na época eu falei da Europa, né? Mas depois o sentimento tricolor eu conferi lá, ele disse exterior, né? Não necessariamente da Europa. Jogador do exterior que queria retornar ao futebol brasileiro, não necessariamente ao Fluminense. Lembra que eu falei disso aqui no canal? Então, surgiu um nome aí, pipocou um nome primeiro lá no Twitter do nosso amigo Emanuel GSO, que poderia ser esse jogador, se encaixa aí nos requisitos. Bernard, lembra dele? Alegria nas pernas, pois é, jogou na seleção brasileira, destaque do Atlético Mineiro 2012 2013, teve passagem interessante também pelo Everton, atualmente está no futebol da Grécia, no Panathinaikos. Segundo Emanuel, teria negociações com o Fluminense, estaria na mira do tricolor para 2023. O que a gente sabe sobre isso? Será que é? Será que não é? Será que vem? Será que não vem? E se vier, é uma boa? Não é? Vamos debater tudo isso nesse vídeo aqui, tá? Então fica comigo até o final para você ficar muito bem informado sobre a situação de Bernard, atacante da seleção brasileira, que poderia estar na mira do Fluminense. Antes de a gente partir para começar a falar sobre isso, aperta o botão do joinha aí, aqui embaixo do vídeo, dá o joinha aí, que isso é importante demais, ajuda muito a gente que produz conteúdo aqui para o YouTube diariamente, tá? Dá um joinha aí, dá essa força para nós. Valeu? Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, conto com a sua colaboração. Então vamos lá, cara. Bernard, né? Pois é, Bernard, quanto tempo, né? Eu tenho um tempinho, confesso que eu não ouvia falar dele, né? Surgiu muito bem no Atlético Mineiro, foi um dos destaques daquele time que foi vice-campeão brasileiro pro Fluminense e campeão da Libertadores em 2013. Saiu de lá, foi pro Shakhtar, jogou um tempo no Shakhtar Donetsk, tá? E depois foi parar no Everton. Everton na Inglaterra, jogou Premier League, chegou a ser titular no Everton, tá? E depois foi para o futebol árabe e agora está jogando no Panathinaikos, tá? Vamos lá, primeiramente as informações, né? O GSO trouxe essa info aí de que ele seria um jogador na mira do tricolor, tá? O André Luiz, do Sentimento Tricolor, não é que ele tá desmentindo, tá, o Emanuel, mas o Emanuel não citou, tá, que ele seria o jogador que o André Luiz falou, tá? Esse link, assim, sou eu que tô falando porque eu acho que encaixa, né? Na hora que eu vi a notícia ali, eu quis sonhar com o Paulinho, mas depois eu pensei, pô, deve ser um jogador que joga na Grécia, na Bulgária, um mercado periférico assim. E aí eu que fiz esse link, né? Então, assim, não é como se um esteja contrapondo a informação do outro, nem nada, tá? Mas o GSO trouxe essa informação. E o André Luiz disse que, segundo as fontes dele, ele chegou com as fontes dele e disse que não, tá? Não há nada disso, tá? Não há nada de Bernard na mira do Fluminense. Então a gente tem essas duas informações, né? Um diz que há a negociação, o jogador está na mira, e o André Luiz diz que não, que as fontes dele não confirmam nada nesse sentido, tá? Então, assim, importante deixar isso claro aqui. Tem ou não tem? A gente vai descobrir nas próximas semanas. São duas pessoas aí dando informações contraditórias sobre o jogador, tá certo? Isso é importante, tá? Antes da gente debater qualquer situação aqui. Agora, uma pergunta eu gosto muito de fazer, né? Se não tem negociação, que a gente não pode cravar ainda, deveria ter. O Bernard seria um bom nome para o Fluminense, seria um jogador interessante. Assim, porque primeiro momento, né? Eu ouço esse nome, já me vem aquele Bernard de seleção brasileira, do Atlético Mineiro, até o Bernard do Everton, né? Jogador titular em Premier League. Tu pensa, pô, seria um ótimo reforço pro Fluminense, atacante de lado, velocidade, né? Perfeito ali, é o que o Fluminense precisa, né? E aí, mas assim, vamos procurar saber como é que o Bernard tá atualmente, né? Como é que tá a situação do jogador. Eu vou compartilhar aqui na tela a página de estatísticas O Gol, tá? Tem umas estatísticas detalhadas aqui sobre performance, tá? Participações em gol. Já que ele é atacante, eu quero ver participações em gol do Bernard, tá? Isso aqui, ó, é a temporada atual do Bernard. Tá ali ele, ó. Não, peraí. Temporada atual não, passei fake news pra vocês, eu tava olhando a temporada anterior. A atual é essa daqui que vai carregar agora, ó. Isso aí. Temporada atual do Bernard, tá? Lá no Panathinaikos. Liga Grega, 6 jogos, sem marcar gols e uma assistência. Uma participação bem tímida do Bernard. A temporada grega começa no meio do ano, então, assim, 6 jogos é mais ou menos ali o que ele poderia jogar mesmo, não é muito mais do que isso, não, porque a temporada meio que acabou de começar. Uma participação em gol em 6 jogos, enfim, não é um número muito interessante, mas tá, beleza, pode não ter se adaptado no Panathinaikos, até por isso que estaria vindo do Fluminense e tal. Vamos ver as temporadas anteriores dele, então. Vamos lá, vamos voltar aqui 2021, 2022.
onde ele estava no futebol dos Emirados Árabes, tá? Ele estava jogando no Al-Sharia. Eu não sei falar o nome desse time. Foram 35 jogos e 12 participações, tá? Pela Champions League da Ásia, ele jogou 5 vezes, fez 2 gols e deu uma assistência. Pela Arabian Gulf League, eu não sei falar, perdão. 23 jogos, 8 participações, 4 gols e 4 assistências. President's Cup, 1 gol em 4 jogos. Etisalat Cup, 3 jogos sem participar em gols, 12 participações em 35 jogos. Em condições naturais de temperatura e pressão, não é um número ruim não, tá? 12 participações em 35 jogos, é mais ou menos ali uma participação a cada 3 jogos, pouco menos do que isso, né? Não é um número ruim, até porque o Bernard é um atacante de lado de campo, né? Então ele não é um jogador que precisa entregar diretamente tanta participação. Claro que é bom que entregue, mas não é como se fosse, por exemplo, um Germancano, um centroavante, que tem que ter muita participação em gol. Ele é um jogador que tem outras funções ali em campo que podem contribuir. Ele pode driblar ali pela ponta, lançar alguém, dar um passe para alguém, tocar para o centroavante escorar para alguém, fazer o gol. Ele participou do gol, mas isso não aparece aqui para a gente, tá? Mas 12 participações em 35 jogos não é um número ruim, só que a gente tem que levar em conta que essa liga que ele estava disputando é uma liga mais fraca, né? Liga dos Emirados Árabes, então assim, não dá para empolgar muito, tá? Com esses números. Então eu vou voltar aqui um pouco mais na carreira do Bernard, tá? 2020, 2021 foi o ano que ele foi pro time lá da Arábia, tá? Ele jogou uma partida só, que foi uma partida que a gente pode ver que teve até a prorrogação dele, jogou 120 minutos, né? E meteu um gol, inclusive, jogou um jogo e meteu um gol. Empate entre Al-Sharia e Al-Wada. Eu não sei se foi final ou alguma coisa assim da Champions League asiática, tá? Antes disso, ele estava jogando no Everton ainda, pelo Everton, né? Se a gente tirar esse gol aqui, ele fez 18 jogos e teve quatro participações, né? 3 gols e uma assistência. Temporada tímida pelo Everton. A temporada anterior é que ele era titular. Eu vou voltar aqui para a gente olhar. Só que a gente já está aí 3 anos atrás, né? 2019 2020. É um jogador de 30 anos, não é tão velho, não necessariamente está acabado, mas por ser um jogador de velocidade, talvez a idade pese um pouco mais. Mas aqui, ó, Bernard já participando bem mais, ó, 27 jogos na Liga Inglesa, ó, 30 jogos no total, com 5 participações, 3 gols e 2 assistências. Então, assim, são números tímidos já há algum tempo, mas a gente pode ver aqui que 2019/2020 foi titular no Everton, tá? Isso é importante. E aí, cara, eu fui buscar uma outra informação. Eu achei que no Transfer Market uma lista completa, porque eu tinha para mim uma lembrança, tá? E aí é difícil, né? Que a gente, às vezes, a nossa memória nos trai de que o Bernard tinha tido problemas graves com lesão, e isso aí poderia, né, ter atrapalhado o desempenho dele, tanto no Everton, quanto no time árabe, quanto agora no Panathinaikos. E também é preocupante por ser um jogador de lado de campo, que precisa muito do drible e da velocidade, problemas físicos podem atrapalhar. A gente viu como é que é o Wellington Nem quando voltou agora para o Fluminense, em 2012. Esse ano, inclusive, que o Bernard foi muito bem aqui no Brasil, o Wellington Nem destruía. Quando voltou, 7 anos depois, já estava com muitas dificuldades, desde então não se firmou em lugar nenhum, tá? Outro jogador, inclusive, que passou pelo Shakhtar. E eu vou jogar aqui na tela essa informação do Transfer Market referente às lesões do Bernard na carreira, tá? A lesão mais grave que ele teve foi uma lesão no ombro, lá em 2018, tá? Quando ele estava no Shakhtar ainda. Ele ficou 108 dias de fora, perdeu 11 jogos. Depois dessa, foi uma no Shakhtar também, em 2015, que ele ficou 6 jogos fora, 45 dias. No Everton, a lesão mais grave que ele teve foi no final de 2019, que ele teve um problema no joelho e ficou 34 dias de fora, 4 jogos fora. Quando eu estava pesquisando aqui no Google, inclusive eu achei um post da TNT Esporte falando sobre isso. Ah, que pena e tal. E muita gente comentando que ele era um dos destaques do Everton na Premier League até então, e aí teve essa lesão e ficou de fora. Perdeu 4 jogos e depois a única lesão que ele teve foi no comecinho de 2020. Ficou 3 diazinhos fora, não dá nem para contar muito, né? Perdeu um joguinho só, 3 dias fora. E desde então o Transfer Market não levanta aqui nenhuma lesão do Bernard, tá? Então não é um jogador bichado, entre aspas, como a linguagem do futebol, tá? É um jogador que fisicamente tá ali inteiro, tem algumas lesões ali, mas nada muito grave. Não é uma lesão, por exemplo, de ligamento do joelho que fica muito ferrado muito tempo fora. Que às vezes acaba com a carreira do jogador. Não. São lesões mais simples, mais leves. Então, assim, esse aí eu acho que não é um ponto negativo pro Bernard, mas de fato, assim, já tem um tempinho que ele não tem números muito expressivos. Tá jogando em ligas marginais, vamos botar assim, Grécia, Emirados Árabes, era, assim, ao meu ver, ele deveria estar com números muito melhores para a gente se empolgar por uma possível venda para o Fluminense. Até porque, né, não imagino que o Bernard venha baratinho, né? Não acho que o Bernard venha com salário de
sei lá, 150 mil reais, 200 mil reais. É um jogador que ainda tem nome. Como eu disse, 3 anos atrás ele era titular no Everton na Premier League. Já foi de seleção brasileira, etc e tal. Então, assim, sinceramente, eu acho que o Fluminense conseguiria buscar opções melhores no mercado. Tava até rolando essa discussão ontem no Twitter. Caramba, vamos voltar a falar de Paulinho. Tá saindo informações aí de que tá palavrado com o Atlético Mineiro. Cara, será que o Paulinho seria mais barato ou mais caro que o Bernard? Muito mais caro? Eu acho que não, cara. Acho que seria mais ou menos essa faixa de preço. Só que o Paulinho é um jogador jovem e que entrega mais. Entrega mais. O Paulinho tem 22 anos e entrega mais que o Bernard. O Bernard tá com 30, jogando lá no Panathinaikos. Não tá nem tendo grande destaque por lá. Enfim, não me empolga a contratação, tá? Vamos ver. Nesse momento, torcendo para a informação do André Luiz, seja tricolor, de que não haja nada, porque não é um jogador que me empolgaria. Caso a informação do Emanuel esteja certa e o Bernard venha para o Fluminense, torcer, né? Para que essa minha opinião que eu estou dando aqui agora esteja completamente errada e ele, coma a bola, seja decisivo para o Fluminense, como ele foi no Atlético Mineiro 10 anos atrás aqui no futebol brasileiro, tá? Mas essa é minha opinião, minha análise a partir desses números. Eu quero saber de vocês. Botei alguns números aí na tela para a gente, enfim, ter uma ideia, comentar, debater. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Corre aí nos comentários e fala: Bernard, seria bem-vindo no Fluminense? Não seria? Dá a sua opinião aí. E quando você correr lá para os comentários, você vai ver lá um comentário fixado com um link, que é o link da Centauro. Porque a Central Fluminense agora é parceira da Centauro e lá você confere os melhores produtos do Fluminense com os melhores preços e você tem 10% de desconto usando o cupom Central10. Corre lá, comenta sobre o Bernard e clica no link e dá uma olhada nos produtos, tem muita coisa boa para você. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.